Segundo bloco do programa Ponto de Vista, hoje conversando sobre a internet e suas relações. Professor Rodrigo, no bloco anterior você deixou o gancho para a gente desse processo de comunicação que é estabelecido da internet. Como é que você vê a comunicação hoje a partir da internet? Bom, acho que, como eu falei, né, assim, no início, quando os estudiosos até vão falar muito sobre isso, quando ela entra na vida né, social, a comunicação começa a se estabelecer entre eu, né, eu receptor, eu envio uma mensagem, aquela mensagem vai direto, né, para o meu receptor, coisa que a televisão, de certa forma, fazia diferente. Né? Que hoje eu acho que a gente entra, quando eu falei que mudou um pouco, eu acho que hoje a gente vai chegar nesse nível que, de certa forma, a internet abriu um pouco a questão da recepção. Então, era muito simples esse contato, né? Então, assim, eu mandava um e-mail, eu via uma notícia, enfim. Existia um processo de interatividade, mas ele era um processo pequeno. Porque eu acho que tem duas palavras assim, que são importantes no contexto da comunicação da internet. Primeiro, a própria possibilidade de comunicação que se estabelece, e segundo é a interatividade. Acho que nunca a gente viu essa possibilidade de interação entre o receptor e o emissor de forma tão grande na internet. Então, antigamente, o rádio, a televisão, que eram os meios de comunicação mais, né, o cinema também, que chegava mais na vida das pessoas, eles colocavam o receptor meio passivo no processo. Né? Então, se você via a mensagem, você assistia aquela mensagem. Mas a internet trouxe essa possibilidade do feedback. Né? Então, assim, eu não vejo mais um vídeo na internet, por exemplo, e fico passivo diante daquilo, como eu assisti uma novela. Né? Então, eu tenho a possibilidade de interagir com aquilo. Eu posso fazer uma mensagem postada no Facebook cria uma discussão justamente, às vezes seríssima ou não tão séria assim, mas que todos participam. Então as discussões iniciais vão colocar a ideia da interatividade. Hoje, por exemplo, tem uma outra palavra que é o compartilhar. Né? Quando a gente está no Facebook, vem essa palavra nova. Né? As pessoas acho que não se deram conta ainda disso. Né? O que é você compartilhar? Né? Então, assim, eu vou... aquela mensagem eu vou mandar para os meus amigos, eu vou recolocar ela de uma outra forma, eu vou readaptar ela. Então, assim, aquilo que antigamente nós, enquanto personagens ali que participamos desse processo de comunicação, a gente ficava extremamente preso, ver a mensagem, né? E a gente poderia ter um conhecimento com ela, escrever um artigo, sei lá, fazer um comentário, mas eu não tinha muita facilidade para colocar minha opinião sobre o assunto. Hoje, de certa forma, isso ficou mais fácil. Então, assim, veio uma revolução, vem o blog, né, que já vem o chat. Então, a internet, ela vai possibilitando ela vai colocando várias ferramentas para a gente. E hoje a gente chega num momento interessante nesse sentido. Então, assim, muda totalmente o pensamento da comunicação. Né? Dá uma acessibilidade maior e faz com que nós, hoje, por exemplo, uma pessoa que é excluída da internet, de certa forma, ela está... Né? É viciante esse mundo, mas ela fica à parte dele. Então, acho que muda um pouco a forma como se estabelece essa questão dos processos de comunicação. Walter, você como estudante de comunicação também, usuário, o professor falou a questão do compartilhamento. Eu tenho às vezes a impressão da internet, principalmente Facebook, né? As pessoas, por exemplo, lá colocam para toda essa sua rede de relações, tem mais de 1000 amigos, né? Vou dormir, vou jantar, vou não sei o quê, né? A impressão que eu tenho é que às vezes se exponencia de tal maneira a sua intimidade que ela perde os limites, né? Do que ela realmente pode ou não pode. Você concorda com isso ou não? Concordo plenamente, assim. A gente vê também, às vezes, não só até pelo Facebook, mas principalmente pelo Twitter. Quando ele começou, assim, ele veio com uma proposta nova, você tem ali 140 caracteres para se expressar e tudo mais. Então, o pessoal sempre colocava essas coisas assim, vou dormir. Diário, né? Ele veio com até a intenção de ser um diário. Só que depois o pessoal começou a ver que podia ir mais além, né? Que aqueles 140 podia ser o começo de uma informação. Então, hoje, se você entra no Twitter, dependendo ali do que você segue, o conteúdo que você segue, você tem informação o dia inteiro, apesar de ser restrito ali o tamanho do texto. E no Facebook é a mesma coisa. A gente até comenta, assim, que você acaba conhecendo a pessoa pelo que ela compartilha, assim, né? Às vezes ela compartilha só a informação rasa e tudo mais, e você já não se prende mais tanto no conteúdo daquela pessoa.
Agora, tem muitas empresas também trabalhando bastante com rede social, né? E daí a gente vê a atenção que eles estão dando para a internet, né? Antes a internet era como se fosse um nicho ali, uma aposta que eles poderiam fazer. Hoje não, hoje é essencial. Então, você pensar num público, pensar numa propaganda ou em qualquer outro material sem vincular na internet, hoje em dia é meio complicado, sabe? Isso que o Rodrigo comentou de comunicação, a gente tem muito hoje na internet, assim, uma faca de dois gumes, né? Porque ao mesmo tempo que a gente usa a internet para complementar algum material, alguma informação, tornar algo mais completo, tem muita informação rasa também. Aquilo que o pessoal solta ali na mesma hora, tipo, já não faz mais significado para ninguém. Às assim. vezes tem até desabafos, né? Brigas Na pela verdade, internet. Né? ela virou uma comunicação de massa, né? Que todo mundo criticava muito a televisão, porque né, ela era uma alienista das pessoas. De certa forma, a internet, ela também hoje cumpre. Eu acho que isso acontece um pouco por causa até da linguagem videográfica, assim, o vídeo, a imagem mais audiovisual, ela é mais fácil assim do que o texto e tal. Enfim, são várias discussões com relação a isso. Mas uma coisa legal de perceber também é essa questão do público e do privado, né? Que é uma discussão que dentro da comunicação isso, né? é interessante de verificar, né? Como que essa ferramenta assim permitiu que que a gente colocasse, né, as nossas vidas, a gente expõe a nossa vida, né? E como que as pessoas gostam disso, né? Não é à toa que a televisão tem o Big Brother, né, que brinca com essa ideia, mas a internet, de certa forma, ela vai levar essa ideia mais além, assim. Então cria toda uma ideia do privado e do público. Professor Tiago, o Walter trouxe para a gente a questão das empresas que exploram as redes sociais como meio de promoção. Eu não tenho discussão sobre isso, não tenho leitura sobre isso, mas talvez você tenha também. As empresas, na hora de contratar um candidato, elas podem também acessar as redes sociais que esse candidato possui ou não, para analisar o seu perfil ou não? É possível? As redes sociais, hoje em dia, cada vez mais é utilizado pelo pessoal do RH. Tanto é que você tem a rede social, que é o LinkedIn, que é como se fosse uma rede social de profissionais, onde você coloca o seu currículo, você compartilha contatos, né? Então, muitas empresas já buscam profissionais através dessa rede social e existe bastante essa informação, né? Buscar essa informação de um candidato através das redes sociais, né? E até é um assunto que eu discuto em sala de aula, porque às vezes o seu próprio e-mail, né? Então, eu tô dando de exemplo para eles, né? Você vai entregar o seu currículo, você coloca o seu e-mail, jubalada@hotmail. Diz tudo. Então, enfim. E antigamente, quando tinha o Orkut também, tinha aquelas comunidades, odeio segunda-feira, né? Então, Durmo no trabalho. E pronto, acabou, né? Então, tinha um termo que falava assim, né? Diga-me quais comunidades você tem e te direi quem és, né? Então, copiando Sócrates. Isso. Então, assim, claro que o psicólogo, o entrevistador, ali na hora, ele não se apega tanto com a questão da internet, né? Mas já alguns casos que também é avaliado, né? Então, eu acredito que não é o ponto principal, mas também é avaliado. Isso. Com certeza. E com relação às empresas, assim, é uma coisa que o Rodrigo até comentou, dessa interatividade, né? Eu acho que atualmente o usuário ele começou a ser então um gerador de conteúdo, né? Então, onde antes ele só via o conteúdo e assimilava para ele mesmo, no máximo ele falava no grupo pequeno dele, hoje ele gera o conteúdo. Ele pode mudar alguma expectativa de várias pessoas. Inclusive até na ocupação da favela da Rocinha, né, que foi o evento, parece que o pessoal no Twitter mandava mensagem para os próprios soldados, né, os locais possíveis de acesso também. Sim, utilizando o Twitter. Teve um acidente, inclusive, há pouco tempo atrás do teatro lá de Londrina mesmo, né? Então, a informação, para mim, por exemplo, chegou através do Facebook, através do Twitter. Algo que era diferente antigamente, né? Antigamente acontecia alguma coisa hoje, ia sair no jornal impresso no outro dia, né? Então, depois de um tempo com a entrada da TV, então acontecia alguma coisa hoje, saía no Jornal Nacional à noite. Sabia. Mas se eu quisesse um pouquinho mais de informação, eu esperava o jornal no outro dia, né? Hoje em dia, o acidente mal aconteceu, você tem essa notícia, né? Eu acredito até nessa questão da comunicação,
Quem mais perdeu inicialmente foi o jornalismo mesmo, porque ele não conseguia acompanhar esse ritmo, né? Que o jornal, ele é disso, né? Quem lançava primeiro a notícia que saía na frente, né? E hoje em dia, o concorrente deles era o próprio usuário, né? Ele tem um celular, ele gravava o acontecimento, já publicava na hora, enfim. Nessa questão de gravar com o celular ou de lançamento de imagem de notícia, a gente vai discutir depois um pouquinho sobre os vídeos talvez mais falados, né? Aproveitando o gancho do professor Rodrigo, a questão dos vídeos, da qualidade de vídeos, etc. Sobre os virais da internet. A gente vai para o nosso segundo intervalo, a gente volta já já conversando um pouquinho sobre o que realmente promove sucesso na internet hoje em dia. Tá? Não sai daí, a gente volta já já com o programa Ponto de Vista.